Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo do canal Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre os sintomas do despertar. Isso não é uma ciência exata, mas na verdade é um guia, é uma espécie de concatenação dos conceitos que a gente pode ver aplicados em várias doutrinas e teorias, para que a gente possa entender um pouco mais essa dinâmica do despertar. Às vezes um simples desconforto por si só não indica que nós estamos no despertar, mas o fato de você ter a curiosidade de entender esses assuntos, de entender que há algo mais, que falta alguma coisa, que essa realidade está falhando em alguns aspectos, em que nem tudo mais faz tanto sentido, isso é um indício que você está começando a sentir esse desconforto inicial que estaria te trazendo para o momento do despertar. Ou você já está desperto e tudo isso não faz mais sentido para você e você já está nessas lutas internas para descobrir a tua realidade, qual que é a tua verdadeira essência. Ou você já descobriu, independente do momento que você está nessa caminhada, este vídeo é interessante porque ele traz para a gente alguns indícios, alguns sinais e pode nos ajudar a entender que às vezes nós pensamos que estamos ficando loucos, ou que o mundo está esquisito, ou nós é que somos os errados e o mundo está certo, a gente começa a não se achar mais. E aí, de repente, isso pode nos levar a uma depressão, a sensações que algo não está bem com a gente, e uma busca incessante por metodologias tradicionais de cura, ou até de tentar encontrar caminhos para você se sentir normal novamente, e de repente você pode estar simplesmente suprimindo um chamado da sua alma ou de algo superior a você, que está ligado a você e que está olhando e te auxiliando nessa trajetória maravilhosa que é o encontro de você mesmo. Para isso, nós trouxemos as principais filosofias, a essência de cada autor, do que é esse sintoma do despertar. Devo lembrá-los apenas que nem todos os autores falam diretamente sobre os sintomas, então foi preciso um esforço nosso de estudar, entender e extrair em certas passagens o que é esse sintoma que a gente quer apresentar nesse vídeo. Portanto, é impreciso, mas de certa forma é um guia, é um ponto de partida. Faça suas pesquisas também para você encontrar dentro de você e naqueles que estão próximos de você quais são possíveis sintomas. E comenta no vídeo aqui embaixo depois como você está nesse processo, em que pé você está. Vamos juntos descobrindo como a gente pode evoluir nesse despertar. Quanto mais pessoas estiverem despertas ou despertando, melhor para o processo da humanidade como um todo. O objetivo do universo é que todos nós despertemos em algum momento. Então fica ligado que eu vou agora passar para vocês um pouco desse histórico do que é o despertar, no sentido dos sintomas que começam a gente entender que a gente está nesse momento. E depois a gente abre o bate-papo lá embaixo nas conversas do próprio canal, deste vídeo, para a gente poder enriquecer um pouco mais esse assunto. Tá bom? Vamos lá? Inicialmente, Blavatsky, que é a grande precursora da teosofia, ela traz em seus livros, mas lembrando, não é algo que você vai encontrar diretamente lendo os livros, por exemplo, A Voz do Silêncio, ou Isa Sem Véu, ou até mesmo o Doutrina Secreta. Esse conceito está escrito em algumas cartas dela, no site oficial dela, que tem toda a documentação de tudo que ela deixou escrito em manuscrito, em algumas passagens. Então a gente acaba extraindo estes conceitos através deste sinal, de entender essa realidade que diz respeito exatamente sobre o que é uma sensação de despertar, um sintoma de despertar. E ela diz, nas entrelinhas, que é uma sensação de desajuste com o mundo material. Acaba sendo uma inquietação interior, as suas intuições ficam aguçadas e você acaba tendo atração por temas ocultos. Note então que o simples fato de você ter interesse por esses assuntos, de você buscar esse tipo de informação, estar vendo esse vídeo, já demonstra que você é uma pessoa que pode estar já desperta ou no processo de despertar. Por quê? Porque você está buscando entender esses assuntos de uma forma mais abrangente. E o nosso objetivo aqui é justamente dar esse apoio para você. Não para você descobrir só em que momento você está, mas que a gente possa seguir a caminhada rumo à iluminação, né? Cada um dentro do seu momento, e um ajudando o outro para que a gente possa um dia, quem sabe, ser dignos de estar num lugar mais apropriado dentro do cosmos. De qualquer forma, vamos seguir aqui no nosso material. Trigueirinho, por sua vez, em alguns vídeos que ele gravava, né? Infelizmente o Trigueirinho nos deixou em 2018, salvo engano, mas ele deixou um vasto material, dezenas de livros, áudios, palestras e muitos vídeos. E aquele que tem estudado ele constantemente pode entender e se identificar com essa síntese, muito pobre, diga-se de passagem, mas não deixa de ser uma síntese, que é o que a gente pode explorar nesse momento. E ele sempre diz muito da vontade de isolamento, a necessidade de silenciar a alma, a mente, a própria, sabe, o silêncio de falar, usar a fala no momento adequado,
né, e não sair falando assim, pelos cotovelos, como a gente brinca. Então a sensação de isolamento no sentido de você olhar mais para dentro, ser mais introspectivo, uma sensação de missão maior, busca por valores mais nobres, contato com outras dimensões, através de sonhos, de meditações. Então Chico Xavier, por sua vez, cita com muito carinho e muita delicadeza a questão da sensibilidade aumentada. De fato, você está mais coligado com o ambiente, com as coisas ao redor, aquilo que você enxerga, aquilo que você sente. E por vezes até o que você vê nos outros. Muitas vezes a gente sente o que os outros estão sentindo. Então, isso vai gerando em nós uma empatia profunda, uma preocupação muito maior com o outro, com o próximo, com aqueles que estão precisando da nossa presença, da nossa atenção. E aí, isso também desencadeia uma maior percepção do sofrimento alheio. E aí, é óbvio que, por consequência, nós começamos a sentir o desejo de servir ao próximo, ao propósito alheio, e com isso acabamos por nos tornando pessoas com o anseio de melhorar sempre, para poder cada vez servir melhor. Note que, de certa forma, Chico Xavier não diz diretamente do despertar, mas de uma forma muito sublime, ele cita como a gente começa a pensar na evolução interna, como é que a gente começa a refletir e construir dentro de nós algo melhor, alguém melhor. E naturalmente que na visão espírita isso é a evolução da alma e do espírito, e aqui para nós, de qualquer forma, é uma forma de despertar também. Arthur Powell, por sua vez, nos lembra que o despertar tem como sintomas experiências fora do corpo, sonhos lúcidos, aumento da percepção extrasensorial, mudança de hábitos e valores. E eu acrescento aqui experiências intracorporal, em momentos em que você tem sensações, tem visões, tem também diversas experiências que elas são sensoriais e de difícil descrição. É muito difícil de descrever aquilo que a gente sente ou enxerga ou percebe em momentos em que nós olhamos para dentro desse despertar. Então, apesar de Powell não citar diretamente aqui, eu gostaria de fazer esse adendo que faz todo sentido discutir agora o fato de também ter as experiências intracorporais. De toda forma, fica para a gente explorar um pouco mais estas questões em um outro vídeo. Isso porque ele é um grande escritor de livros que falam sobre os corpos, sobre os planos evolutivos. Então é natural que ele tenha uma sensação de explicar como é esses sintomas baseado nas experiências que ele relata nos livros. No mesmo sentido, Annie Besant, que é uma contemporânea deles, também seguidora de Blavatsky, sempre diz, em seus livros dos sintomas do despertar, que é a expansão da consciência moral. Porque sem moral nós não conseguimos ter o valor material para alcançar a expansão da consciência espiritual. Essa purificação dos desejos, ter desejos mais nobres, esse interesse por filosofia e uma vida altruísta e a desilusão do mundo. Este é muito, muito importante, essa desilusão do mundo, não necessariamente político ou financeiro, mas do sistema posto, não necessariamente apenas de um governo ou do próprio planeta, mas do rumo que as coisas estão tomando, como a humanidade está se tornando, não identificação mais com isso. Mas eu vou deixar aqui para o próximo slide, que nós temos aqui uma frase chave para isso. Alice Bailey, seguidora devota de Jiao-Gu, ela diz que esta é a palavra: desconforto com a personalidade. Veja, desconforto com a personalidade. Para mim, é a síntese. Você não mais se identifica como você era antigamente. Você vê os seus padrões, o seu jeito de ser e percebe que você não é mais aquela pessoa. Então começa a haver um conflito entre o seu ego e a alma. E na verdade, esse conflito ele é extremamente saudável para o despertar. Porque ele está demonstrando o quê? Que você está passando por um processo de transição em que o seu ego, que até então tem mandado na sua vida, está tentando se dissolver para que ele se encontre com os objetivos e anseios de sua alma. Então essa sensação de viver duas realidades é justamente por isso. Porque é uma depressão entre esses dois mundos. E aí, essa busca pela síntese é justamente você encontrar a tua essência. E aí o teu ego estar mais dissolvido e coligado com o que é a sua alma, o seu objetivo maior. Já o grande yogi Patanjali, em seus sutras, ele comenta o distanciamento dos apegos, do controle natural da mente, da sensação de presença, da bem-aventurança sem razão aparente. Ou seja, você está em equilíbrio, está em paz consigo mesmo, independente do que está acontecendo, de intempéries, de alegrias, de problemas, independente disso você tem aquele equilíbrio. Então você começa a se desapegar dos apegos de um lado, do outro você começa a também se desapegar dos problemas. E você começa a entender que essa realidade, em verdade, não é bem a maior realidade. Parece que este é um estágio transitório. E aí você começa a entender a necessidade de você, então,
Então, controlar a sua mente de uma forma muito mais tranquila, natural. Por quê? Porque você precisa começar a entender que esta mente, que está ligada com o ego, ela tem a busca pelo funcionamento contínuo, que eles chamam de chitta. E aí é a busca pela paz mental, que Trigueirinho fala em silêncio. É a busca pelo silêncio, é a busca pela paz, é a busca pelo equilíbrio. E aí vem o cientista Mikio Kaku, de forma brilhante, tentando filosofar fora deste ambiente, mas trazendo respostas brilhantes. Ele diz que é uma curiosidade extrema pelo funcionamento do universo e pela consciência, a percepção da mente como parte do cosmos. É justamente integrar o que nós somos com o todo. Então, é a unidade dentro da multiplicidade. É muito interessante porque a expansão da consciência faz parte do despertar para o coletivo, menos eu, mais o todo. Então, de uma forma interessante, ele conclui dentro dos estudos de ciências dele, ele conclui uma coisa muito abrangente. Já Amit Goswami cita que o sintoma do despertar é você ter uma sua percepção, a sua intuição ampliada. Você assuma a criatividade quântica, nome para, por exemplo, pessoas que conseguem fazer canalizações, construir coisas sem ter experiência para aquilo, acessar registros espirituais de conhecimento que a pessoa não tem e trabalhar sem ter qualquer estudo daquilo. Então é acessar os registros de conhecimento universal, por exemplo. E aí ele fala também de estados alterados de percepção, sincronicidades marcantes. Essa palavra sincronicidades marcantes é interessante, porque quando você começa a despertar, a fazer estudos, é impressionante. Você começa a estudar um livro, parece que aparece um vídeo para você do assunto, de repente alguém vem perto de você e fala daquilo, aí você volta, tropeça e olha para uma situação, entende uma situação que estava na sua cabeça martelando. Então é muito interessante, parece que algo te direciona silenciosamente, invisivelmente, nesse caminho. E você percebe pouco a pouco uma trajetória sendo construída, que você não sabe o próximo passo, mas sabe que você está numa trajetória. É como se entrasse no deserto. E aí os yogis indianos falam do samadhi transitório. Samadhi é a iluminação, é você alcançar o seu objetivo maior de alma. Então essa alegria interior sem motivo, esse interesse, desinteresse na verdade por futilidades, um amor universal, a dissolução do ego. Nesse caso, os yogis indianos estão muito mais falando da iluminação, que é o auge, é você alcançar o final da trajetória do despertar, seria o Ein Sof da Kabbalah, seria você chegar lá no fim, quase estágio de Nirvana, mas ele está dizendo um samadhi transitório, ou seja, você alcança uma pequena iluminação, você começa a ter espasmos de uma paz interior, de uma coligação com algo maior e inexplicável. Já os mestres do Tibete falam de visões espontâneas, de clareza mental, de compaixão sem esforço, percepção da vacuidade, ou seja, do nada e da interdependência. E essa vacuidade é dizer que o seguinte, que Deus se manifesta no nada. Por ser infinito, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Eu acho que só essa palavra aqui pede um vídeo inteiro para explicar, mas eu espero que tenha ficado claro pelo menos para entender o conceito dos tibetanos. Então, na sequência, nós temos os egípcios, através de Thoth, ele fala da compreensão surda das leis universais. Ele cita uma linguagem simbólica recorrente em sonhos, insights, aceleração mental. Então, esses que são sintomas bem claros do despertar. Mas aqui não só despertar, como estar coligado com consciências superiores, que estão a todo momento enviando mensagens subliminares para a gente. Através dessa linguagem simbólica, de sonhos. Muitas vezes eles não são somente sonhos mentais, são às vezes até projeções astrais, muitas vezes, ou até visões remotas, ou até estar conectado com outras dimensões, porque quando nós dormimos, desligamos o físico e viajamos pelas dimensões. Já Hermes Trismegisto, que na verdade tem ligação com o Egito, mas é uma visão mais grega desse conceito, ele fala de uma sensação de acordar dentro do sonho. Então o fascínio por alquimia, geometria sagrada, o desejo de dominar os próprios impulsos. Lembre-se que Trismegisto escreveu isso lá atrás, há muitos séculos, né? Então, quando ele fala de alquimia, geometria sagrada, a geometria sagrada a gente estuda ainda hoje, mas a alquimia é algo muito específico, que nós vamos ter vídeos sobre isso também, mas na verdade não tanto na questão química, né, de materiais, muito mais na alquimia da transmutação das nossas sensações, nossos pensamentos. Nós vamos falar disso depois. E aí vem Budjep e Ouspensky, que são pensadores que falam que o despertar tem como sintoma a sensação de que os outros estão adormecidos. Então aqui ele fala de um olhar de ver como nós estamos diferentes dos demais. Como a gente está sentindo diferente dos demais, né? Esse adormecimento, na verdade, não é por estar à frente, atrás, ser melhor ou ser pior que alguém, mas é um estado de consciência. Então, a gente tem uma ampliação dessa auto-observação, de começar a olhar para dentro, de a gente olhar para nós mesmos. E quando a gente olha para nós mesmos, é natural que nos dá uma angústia existencial, porque nós percebemos que algo não está bem, justamente porque nós estamos compreendendo que há uma depressão entre o desejo de alma e os nossos apegos do ego. E esta busca por sempre evolução, por melhoria, nos traz momentos
momento de clareza, porque aí, quando nós permitimos, as coisas da luz, do bem, se aproximam e começam a nos guiar nesse caminho. Então a gente começa a encontrar algumas respostas. Note como é importante a gente perceber que certos sintomas, na verdade, só estão nos indicando o seguinte: você começou essa trajetória. No começo era um pouco mais dolorida, porque é como se a gente entrasse num deserto e ali a gente caminhasse com os nossos anseios, nossos medos, nossos valores. E todos são postos à prova a todo momento, porque ali é você e areia, você precisa se enfrentar, se conhecer e pôr à prova tudo aquilo que você acredita. Então despertar é o primeiro momento para você dizer assim: opa, talvez este meu rumo atual não seja aquele que vai me levar para alcançar algo maior. É se entregar para aquilo que eu não conheço. Isso é fé. A fé, na verdade, é isso. É você se entregar para o desconhecido dentro de algo que o seu coração te guia. Então, o melhor caminho para você encontrar o despertar ou seguir o despertar é você olhar para dentro, olhar para você mesmo, sentir o seu coração e usar os olhos que não veem essa realidade. Se entregar para tudo isso e perceber que algo te protege. Jesus mesmo disse: se nosso Pai não deixa faltar comida a um pássaro, que não tem condição de prover para si próprio nada, quanto mais ao homem, a criação querida. Então, uma lei universal e cósmica que nada faltará para a gente, para quem faz as verdadeiras buscas. E se nós estamos trabalhando para a luz, trabalhando com nossa consciência para o bem, seremos meros espectadores de tudo aquilo que se diz programado para o que pode acontecer de ruim, né, ou ruim ou inevitável, que se fala em profecias, né? Então o ideal é a gente sempre buscar isso. Trabalhando para a luz, seremos coadjuvantes e espectadores do que está por vir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E comenta o que você acha. Que momento você acha que está despertar? De quais esses sintomas você se identifica? Você tem algum sintoma que nós não falamos aqui? Comente conosco como você está nesse processo. Eu estou bem curioso para saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado que logo logo saem mais vídeos no canal. Obrigado pela sua presença e até a próxima, hein?